surda, bem-vinda. Meu nome é Amanda, esse é o meu sinal. Eu sou a consultora de acessibilidade do podcast Pausa de Coxia. E quem vai estar apresentando é o Lucas. O sinal dele é esse. Mas quem vai fazer a tradução no lugar do Lucas é o Wesley Clay. E a voz dos convidados é a Tatiana, que vai interpretar. Espero que vocês estejam ansiosos e gostem. Bem-vindos! Fala, Batucantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia. Hoje aqui com ele que é de Brasília e tem no currículo Elba Ramalho, Dominguinho, Zélio Duncan, Hamilton de Holanda, Benegão. E é uma trajetória braba aí, né? Atualmente ele se dedica a dar aula de percussão popular na Escola de Música de Brasília e fazer umas cantorias por aí também, né não? Mestre Jorge Lacerda, seja bem-vindo. E aí, como é que você tá? Como é que tá a correria aí? Com força total, depois desse longo inverno, né, que foi a pandemia, as coisas têm voltado, os trabalhos têm voltado, os projetos, as aulas. Estamos aí com bastante trabalho. E é bom voltar, né? Sentir o calor humano aí de novo, né? Ah, nem fala, né, cara? A gente que é músico, a gente precisa disso. Todo mundo precisa, né? Mas a gente sente muita falta, né? De fazer um som, de tocar, de se apresentar. Isso aí alimenta a nossa alma, né? Então, quando você fica sem, falta um alimento, né? Falta uma coisa ali para nutrir a alma. É terapêutico? É terapêutico. E ao mesmo tempo pode gerar traumas, né? É terapêutico e antiterapêutico às vezes também. Exatamente. Porque às vezes gera um estresse também, né? Mas você sabe que eu acho que no fundo, depois que as coisas acontecem, você relaxa e vê que foi bom, né? Muitas vezes um trabalho, ele gera uma demanda, um estudo, uma dedicação, né? Muitos ensaios, você fica preocupado, pô, se isso vai dar certo, se não vai. Tem alguns projetos que mobilizam muito, né, a gente, e a gente às vezes fica com medo, a gente às vezes fica inseguro, às vezes dá até aquela vontadezinha assim de não desistir, né, de passar aquela bola para frente, passa para outro e tal. Mas vou te dizer, cara, que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, dá esse nervosismo, mas depois que a coisa acontece, você fala, nossa, que legal, que bom que eu peguei isso aqui, que bom que eu fui em frente, que bom que eu encarei esse desafio, e dá essa satisfação, né? Dá um sentimento assim bom de satisfação. É esse sentimento que te motiva? Esse sentimento me motiva muito, cara, muito. Essa coisa do reconhecimento, né? De um bom trabalho. E de você mesmo, né? Quando você está ali no palco fazendo aquele som, fazendo aquela música que te agrada, é muito bom. E o George, de uns anos aí atrás, talvez o George que estava começando ali a sua carreira ali em 98, Jorge? 98. Entreguei, né? Entreguei. É isso aí, você tá por dentro. Esse George aí, como é que ele olharia pro George de hoje? Cara, assim, algumas coisas mudam, né? E outras permanecem, né? Eu acho que essa vontade de tocar, essa ligação com os músicos, com o público, ela foi só cada vez mais se enriquecendo, cada vez mais se consolidando, né? Você vai fazendo o seu nome, né? Como a gente até brinca de vez em quando, né? Vai lá, faz seu nome, né? Porque é isso mesmo, né, velho? Você vai ao longo do tempo, você vai levantando aí sua reputação, né? No métier, como um bom músico, bom artista, uma pessoa que
que leva a sério, pessoa que é ponta firme, encara os trabalhos a É um trabalho de sério. formiguinha, né? Você tem que ficar ali alimentando sempre. Exatamente, exatamente, né? Valorizar sempre, né, os convites, os projetos em que você está inserido, você sempre ter aquela, né, aquele compromisso, uma seriedade, né, de comparecer aos ensaios, não atrasar, fazer as coisas certinho, chegar estudado. Essa aí é o beabá, é o ABC, né, do músico. É você encarar o trabalho com seriedade, chegar sempre na hora certa, se possível. Claro que a gente atrasa um pouquinho ali, outro ali, faz parte da vida, mas ter compromisso, né? Ter um compromisso com o trabalho é importante. Isso às vezes é mais importante, eu diria que às vezes não. Normalmente é mais importante até do que tocar eximiamente bem, né? Você ter compromisso, você ser uma Sim, pessoa boa de se trabalhar sim. com, né? Eu acho que esse é um aspecto assim que a gente tem que levar muito em consideração, né? Não é só a tocação, não é só o play, né? Não é só você chegar e debulhar o instrumento e dizer que toca pra caralho. Você tem também que pensar no lado humano, né? No lado social, no lado do convívio com os outros músicos que estão contando contigo, né? Para aquele trabalho. Então, isso aí, cara, é importantíssimo, né? Você ser uma pessoa também que sabe ouvir, né? Que sabe colocar suas opiniões, o seu gosto musical, suas ideias ali no trabalho. Se ela vem para contribuir, sempre vale a pena, né? Você colocar sua opinião, colocar o que você pensa. Mas também é importante ouvir, né? É importante às vezes até, eu diria até que às vezes é importante até você relevar certas coisas, né? Que você, não gosta muito, não gosto muito dessa música, sabe? Às vezes está fazendo um trabalho aí que você fala assim, você sente dentro de você que aquela música ali não bate. E que se você tá como um cara que tá ali acompanhando, né? Se você não é o dono da gig, deixa quieto, cara, né? Vai nessa. Toca do mesmo jeito, toca com o mesmo afinco, com o mesmo tesão, né? Porque isso conta também, né? Músico que reclama, tá toda hora reclamando de tudo, isso tá legal, isso não tá legal, isso tá feio, não sei o quê. Né? Essa música é ruim. Acaba que chega uma hora que você, não, chamar o George não, bicho. O George toda hora tá reclamando de tudo, não gosta de nada. Complicado, ou acaba complicado. Pode até tocar bem, mas é muito complicado, É, verdade, não. Tem que ficar de olho nisso, né? né? Porque Tem que ficar de olho nisso não é também. só tocar bem, não tem jeito. Não E é é, assim que não é. você conseguiu construir esse currículo aí, Jorge, porque ele me chamou a atenção, porque existe uma crença coletiva, assim, coletiva não, talvez generalizada, de que em Brasília, para se trabalhar com música é muito difícil, para alcançar níveis nacionais, assim, digamos, é muito difícil. E você é um percussionista que tá aí um tempo considerável atuando em Brasília e conseguiu alcançar esses patamares aí e segue estabelecido em Brasília, né? Então você diria que essa é a base de um bom trabalho, assim, também? Você trabalhar bem, né? É meio redundante, né? Mas a base de um bom trabalho é trabalhar bem, não só tocar bem. Com certeza, Lucão. Com certeza, né? Ao longo desses anos aí foram muitos trabalhos com vários artistas, né, de diversos estilos musicais. Eu comecei tocando, bom, eu comecei assim profissionalmente com uma banda autoral chamada Maia Desnuda, né? E aí fui me inserindo dentro do Clube do Choro. Assim, eu não participei especificamente do quadro, não fui aluno nem professor do Clube do Choro, mas frequentava muito os shows, as rodas. Então o chorinho também foi um estilo que me colocou dentro da música, o samba, né? Depois veio o forró, MPB, aí rock também, porque eu sempre ouvi rock and roll. Então já toquei até também em bandas de rock. Então assim,
sou um percussionista versátil. Isso aí eu não tenho modéstia de falar, porque foi uma coisa que eu construí de forma consciente e deliberadamente querendo ser mesmo, sabe? Querendo encarar vários estilos, tocar de tudo, não ter preconceito contra nenhum estilo e tá dialogando com todo mundo, conversando com todo mundo, transitando nos nichos, nas rodas, sabe? Em todos os estilos da cidade. Agora, realmente é difícil, não é fácil, né, você viver de música. Eu acho que nem em Brasília e nem em canto nenhum. É porque isso é interessante porque às vezes fica aquele imaginário, né, de que você vai sair de Brasília e vai dar certo, né? Isso pode ser verdade, mas pode ser mentira também. Pode, exatamente. Durante muito tempo eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Pô, será que é melhor sair de Brasília? Será que eu vou para o Rio? Será que eu vou para São Paulo? Será que eu saio do país? Né? Você fica pensando assim que em outro lugar a vida pode ser diferente, o músico é mais valorizado, você vai se dar melhor, você vai se dar bem em algum outro lugar que não aqui na cidade. Mas acabou que eu me estabeleci na cidade, fui fazendo meu nome aqui e mesmo já com algum reconhecimento, eu tinha ainda essa vontade de sair, de morar em outro lugar, de tentar a vida em outra cidade. E é o que você falou, pode ser. Claro que o mercado de trabalho de São Paulo é um mercado maior do que o de Brasília. O do Rio de Janeiro eu não sei, viu? Tenho minhas dúvidas. Às vezes eu converso com músicos que moram lá e a galera passa um dobrado também. E músicos de renome, músicos consagrados, músicos que têm um trabalho já, né, já consolidado e que falam, George, o negócio tá feio. Então, assim, se a gente for pensar macro, eu sempre vejo que, assim, que arte e cultura está sempre no final da fila, né? E aí você vai, dentro da arte e da cultura, a música é uma das que até sobrevive legal. Se eu vejo assim, os atores, atrizes, atores, pessoal do teatro, da dança, pessoal das artes plásticas, passam um dobrado danado. É difícil pra caramba viver da arte deles. Eu acho que dentro das artes, a música é a que mais consegue se salvar. Porque o músico ele tem uma abrangência, um campo de trabalho muito mais diversificado, né, do que um ator, do que um artista plástico. Né? O músico toca em casamento, toca em barzinho, toca em restaurante, faz trilha sonora, pode dar aula. Né? A procura da sociedade, eu acho que pelo ensino da música, é maior do que das outras artes. Então, eu acho que das artes a música acaba sendo a que mais consegue se salvar. Mas não é fácil. Né? Tem muitas questões, desde a questão política, social, né? e de valorização, né? Que a sociedade dá para o músico. Até hoje você ouve por aí dizendo que músico é vagabundo. Né? Até hoje a gente ouve aí que músico não precisa de dinheiro, não. Músico tá de boa. Faz, né? Por amor. Faz por amor. Né? A gente faz por amor, mas a gente também é o nosso ofício, né? Então a gente também precisa ter uma remuneração, como qualquer outro trabalhador. E a gente está vendendo a nossa força de trabalho também, como qualquer outro trabalhador. No final das contas, é isso. Mas, cara, você tem que manter, assim, o coração aceso, né? A chama da música, da arte, da expressão acesa dentro de você. Se você mantém essa chama, você segue no caminho, permanece e seja ali. Lá onde for, né? Tem que deixar essa chama acesa, seja lá que vai onde dar for. certo onde for. Exatamente. Não tem essa assim, não, eu só vou dar certo se eu estiver num grande centro cultural, mundial. Né? Então, se fosse assim, músicos, só teria músico em Nova York, em Paris, São Paulo, né? em Tóquio. Né? E não é assim. Tem músicos excelentes, músicos fazendo e acontecendo em tudo quanto é lugar desse mundo. Então, eu acredito nisso, sabe? E voltamos no início da nossa conversa, né? Você tem que prestar atenção em si, prestar atenção em como
como você está lidando com as pessoas, como você está tocando seu instrumento, como você está lidando com a própria música e fazer as coisas certinhas, né, cara? Fazer as coisas direitinho, Que aí o anda. negócio vai pra frente. Eu acho legal, Jorge. Para quem tá ouvindo aí, Jorge já é meu professor aí na Escola de Música de Brasília aí há muitos anos. E uma coisa que eu valorizo muito no seu trabalho, Jorge, é que ele não se limita só a ensinar a técnica. Eu acho que tem momentos muito valiosos ali de troca de ideia, né? Não foi à Sim, toa que eu te chamei pro podcast, não. pô, que legal. Porque Fico feliz de ouvir isso. Porque é bacana, né? Eu acho que isso inspira muito, isso enriquece a cultura percussiva da cidade, principalmente ali na escola de música, onde a gente tem a oportunidade de ter um ensino formal de percussão popular. É uma coisa que é crítica no Brasil, né? A gente tem um Com dos campos da certeza. música que é mais praticado e ele não tem a oportunidade de ser difundido dentro de instituições formais. Então, diante Com certeza. dessa consideração toda, assim, dessa colocação toda, eu queria te perguntar, Jorge, como que você se vê inserido nessa construção de uma cultura percussiva da cidade e qual seria a importância, pelos seus olhos aí, de um ensino formal de percussão? Lucão, você sabe disso, mas acho importante deixar registrado. Quem criou o curso de percussão popular na escola de música fui eu. Eu, com a ajuda de outros professores e da direção da época na escola de música, quando eu entrei lá em 2013. Quem são esses professores, Na Jorge? época, Só para deixar registrado isso também, que eu acho que é na importante. época a direção era, o diretor era o Ataíde, a vice-diretora era a Lúcia, e eles me apoiaram completamente no curso, na criação do curso de percussão. E quando eu me debrucei sobre o desenvolvimento do curso, né, quando eu sentei e fui escrever sobre o curso, formalizar toda como é que a gente tinha que apresentar o projeto para a Secretaria de Educação e para o MEC, eu tive a ajuda fundamental de três professores, que foram a Maria de Barros, o Ticho Lavenere e o Chico Abreu. A Maria de Barros é uma professora que não está mais na escola de música, ela se aposentou, ela dava aula de canto e de teoria também. Ela foi uma pessoa fundamental no quesito de formalizar o curso, né? Como que eu tinha que apresentar o curso. Ela me deu todo o caminho. O Ticho, que é o professor de bateria, e o Chico Abreu, que é professor de percussão, erudita, eles me ajudaram com bibliografia, com a ementa do curso, com as disciplinas que eu deveria inserir no curso, né, nessa parte mais didática mesmo, né, na parte de conteúdo e de didáticas que eu deveria apresentar ali no curso. E com a ajuda dessa galera aí, eu escrevi, formalizei o curso, apresentamos, o curso foi aceito, o nível básico foi o primeiro nível que foi aceito, que não precisava da autorização do Ministério da Educação, apenas da Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação aprovou o curso e a gente já deu início mesmo naquele ano de 2013. No segundo semestre de 2013, a gente começou a abrir o primeiro edital para o curso de percussão popular na Escola de Música. E desde então a gente vem com força total, cada semestre a procura é maior, a cidade tem uma demanda, né, por ensino da percussão, as pessoas gostam muito, as pessoas procuram muito. Eu, antes de dar aula na escola de música, eu fiquei 10 anos como professor autônomo. Eu tinha uma salinha, alugava uma salinha que era o meu local de ensaio, o local de guardar os instrumentos, porque você sabe, né, percussionista tem uma tralha A gente, danada, a gente precisa de é uma muito. bate-caverna, né? Não tem jeito. A gente precisa de uma bate-caverna, a gente precisa de um lugar onde você guarde os instrumentos e onde você possa tocar os instrumentos, né? Porque você tocar num apartamento, num lugar onde a vizinhança vai achar ruim, vai reclamar, aquilo ali
desanima qualquer percussionista, né? Desde cedo eu já procurei um cantinho para guardar meus instrumentos, uma salinha no subsolo ali para guardar os instrumentos, e foi ali que eu comecei a dar aula. E então fiquei 10 anos dando aula sem vínculo empregatício com nenhuma escola, nem pública, nem particular, né? Eu dava aula por mim mesmo, formado já pela UNB, né? Em licenciatura em música. Então eu aprendi a dar aula também, isso é uma coisa importante de se falar, porque você aprende os caminhos, né? Você aprende como que se dá o processo de aprendizagem, né? No ser humano, nas pessoas. E você vai observando isso, você vai vendo que tem pessoas que aprendem melhor de uma determinada maneira, tem outras que já é de outro jeito, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de visualizar, né, a partitura, visualizar alguma coisa escrita, nem que seja não precisa às vezes nem ser uma partitura formal mesmo, né, na notação musical, mas alguma coisa escrita que a pessoa se oriente. Tum-tum-pá. Isso, exatamente. Tem outras pessoas que precisam ver você tocando, ver como é que você faz o movimento. Tem outras pessoas que já gostam de pegar ali a coisa meio na levada mesmo, assim, acompanhando a música e já tocando. Então, cada pessoa tem um jeito de aprender, então você vai observando isso e você vai também moldando o seu jeito, né, de dar aula. Para cada pessoa é uma maneira. E aí essa experiência, ela foi fundamental para esse primeiro momento de criação do curso de percussão ali na escola de música. Total, né? Quando eu comecei na escola de música, que não foi nem dando aula de percussão, eu comecei na escola de música dando aula apenas de oficina rítmica, que foi a matéria criada lá na escola para atender o curso da música popular, né? O núcleo da música popular dentro da escola de música criou essa disciplina, oficina rítmica, em 2 semestres, 1 e 2, e aí abriram uma vaga para professor temporário, para dar aula dessa disciplina. E foi nessa que eu entrei, né, num concurso para dar aula dessa disciplina. E lá dentro, eu, conversando com a direção, conversando com os colegas, eu falei, olha, eu tenho uma ideia de montar um curso de percussão popular, porque eu acho que a escola de música, ela é, por si só, já uma joia rara dentro do ensino da música no Brasil, né? Uma instituição, um local onde você aprende tudo quanto é instrumento, né? De guitarra a harpa. Viola da gamba, né? De viola da gamba a cavaquinho, e não tem percussão popular? Que falta é essa, né? Tá faltando isso aí, pô. Vamos consertar esse defeito aí da escola de música, porque ela não merece. E aí foi que a gente se empenhou e conseguimos fazer o curso, né? Mas, velho, é isso, assim, só para fechar essa questão, né, do ensino, só uma coisa assim que eu acho que é importante falar, né, que a existência de uma instituição, ainda mais pública, né, uma escola pública, onde você vai ter o ensino formal de música voltado para a percussão, né? Você vai abordar os instrumentos de percussão e da percussão popular, né? Porque na escola de música já existia o curso de percussão erudita, mas o curso de percussão erudita ele é muito diferente do curso de percussão popular. Você vai trabalhar com instrumentos que são voltados para a orquestra e instrumentos que vão tocar o repertório de orquestra, né? Então, dificilmente você vai estudar pandeiro, surdo, berimbau, carrom, tamborim, congas. Dificilmente você vai estudar samba, baião, partido alto, som montuno, guarrira, né? Esses ritmos todos que a gente aborda na percussão popular hoje em dia na escola de música, não é abordado pela percussão erudita. Quando a gente pensou em fazer o curso de percussão popular, uma das coisas que era um norteador, né, um dos critérios, né, para a criação do curso, é você ter um curso voltado para o mercado de trabalho.
A escola de música é uma escola profissionalizante. Uma Então, ela é visão voltada para o técnica, mercado né? uma visão técnica, uma visão que preparar o cidadão para o mercado de trabalho. E aí a gente parou e pensou, qual é a demanda, né, do percussionista aqui na cidade? Qual vai ser, o que ele vai ter que saber mais para poder estar inserido no mercado de trabalho na cidade? Então uma coisa que até hoje em dia é muito forte na cidade é o choro e o samba, né? Tem muitas rodas, muitos lugares que pedem, né, esse estilo, festas, restaurantes, bares. A demanda por esses estilos é muito grande. Então a gente incluiu, né, esse aspecto aí no curso, né? Então a gente tem que ensinar a galera a tocar choro, samba. Depois, forró. Também é um mercado de trabalho que, né, tem muito na cidade. Depois, o samba reggae, o axé. Depois a MPB, né, aquela coisa ali do percussionista ser capaz de acompanhar uma voz e um violão num barzinho. Uhum. Então o estudo aí hoje em dia do cajón, por exemplo, né, que é um instrumento afro-peruano, né, mas que está em voga, E que se instrumento muito popularizou utilizado, muito, né, ultimamente. se popularizou né? muito Acho ultimamente. que um percussionista ou uma percussionista, né, que queira atuar profissionalmente hoje em dia não pode abrir mão de dominar um carrom, Desconsiderar o cajón. né? Desconsiderar o cajón, exatamente. Não pode. Então, o curso de percussão, eu acho assim que na escola de música, eu acho que abriu muito, né? A gente, todo semestre tem a procura muito grande, a galera está se formando, né? Você foi um deles, se formou no nível básico, continua lá estudando com a gente no técnico e já é um cara que está inserido no mercado, já está no métier. E eu percebo o quanto que isso é importante, né? É muito. Quando eu entrei assim na escola, eu acho que eu não tinha essa visão, assim, quando eu me formei no básico, eu fui percebendo o quanto que é importante cada formatura ali, cada pessoa que chega ao final do curso, né, justamente para dar uma legitimidade para o curso, porque não basta ele ser criado, ele tem que ser constantemente fortalecido. Com certeza. As coisas não são eternas, né, velho? Então a gente tem que estar sempre atento ali, tem que estar sempre se atualizando, sempre percebendo quais são as demandas dos alunos, da comunidade, o que a galera tá procurando, né? E nesse sentido, por exemplo, a gente tem uma ementa, né? O curso de percussão tem uma ementa, mas eu, por exemplo, às vezes não sigo a ementa, né? Eu sigo muitas vezes o que o aluno está pedindo. Às vezes o aluno chega com uma sede de aprender um problema, que ele chega com um problema na cabeça ali. Professor, eu preciso aprender a tocar isso aqui porque me chamaram para fazer um trabalho daqui a 15 dias e eu topei, quero fazer, mas eu estou meio inseguro. Você pode me ajudar isso aqui? Claro, vamos lá. Estava programado naquele dia para você ver, sei lá, qualquer outra coisa. Vamos. Levada de baião. Não, mas vamos ver aqui a pisadinha. Vamos ver a levada da pisadinha. Na bacorinha e nas congas. Não tem problema, vamos nessa. Quanto desespero aí que você já me tirou. Tá doido. Chega ali na sala. Bicho, vou tocar esse estilo aqui. Nunca toquei na vida, não sei nem por onde começar. Vai, né? Jorge, como é que vai? Como é que faz? E aí você imagina você numa situação dessa e não ter um lugar para você procurar. Nossa. Né? Não ter onde você buscar, onde você ter aquele conhecimento, um lugar, uma pessoa que vai tirar aquela sua dúvida. Hoje em dia a gente ainda tem a felicidade de ter a internet. Né? Mas nos anos 90, meu camarada, não existia nem internet. Então assim, para você ver um vídeo de um cara tocando aquele ritmo, era uma coisa difícil de você ter acesso a isso. Dá-lhe pesquisa, dá-lhe telefonema para fulano, para cicrano, para perguntar, pô, bicho, tu tem um VHS ali, aquela fita do videocassete,
vídeo aula do fulano de tal, ou então o show de não sei quem, para eu ver o cara tocando lá, porque eu preciso aprender essa levada, daqui a 15 dias eu preciso aprender essa Hoje em levada. dia tá fácil, Jorge? Você dizer que tá fácil é uma coisa muito relativa, eu acho. Tudo depende, né? O fácil e o difícil depende de onde você se encontra. Mas eu diria que se eu fosse comparar com antigamente, tá mais fácil. Jorjão, como é que o canto se relaciona com a percussão? Ele se relaciona de uma maneira muito natural e intrínseca. Eu acho que o tambor não deixa de ser uma voz e a voz também não deixa de ser percussiva, não deixa de ser rítmica. Eu, assim, falando da minha experiência, eu sempre estudei percussão, sempre o meu estudo dos instrumentos dentro da percussão foi junto com o canto. Sempre aprendi a tocar e relacionar aquilo que eu estava aprendendo a tocar com alguma música, e essa música, a maioria das vezes, tinha uma melodia cantada, e eu sempre imaginei aquela levada que eu estava fazendo, aquele ritmo que eu estava fazendo, como é que ela ia encaixar, como é que ela ia acompanhar a melodia cantada, sabe? Até mesmo para me dar uma segurança do que eu estava fazendo com as mãos, o que eu estava fazendo com o instrumento, com a percussão, se realmente estava swingando com o contexto real da música ali. Então, eu sempre estudei a percussão e sempre apliquei o canto junto também, para até me dar essa firmeza do que eu estou fazendo ali com o instrumento, se está legal, se está coincidindo, se está combinando com a melodia. Então, para mim, sempre foi uma coisa ligada. O canto com a percussão sempre foi uma coisa muito junta. E quando você toca percussão, você pensa de forma mais melódica ou mais rítmica? Penso muito ritmicamente, obviamente, não tem como você fugir disso, né? É ritmo por excelência, mas eu penso muito na melodia, cara. Muito. Principalmente alguns instrumentos que emitem notas quase que definidas, né? Com som definido. Por exemplo, as congas. Quando você toca um trio de congas, eu ouço uma melodia ali. Né? Um trio de congas ali você ouve. Se você afina elas de uma determinada maneira, você tem até um arpejo de um acorde. Você pode afinar as congas com a tônica, a terça e a quinta. Então você faz um acorde ali nas congas. Então você tem uma melodia ali arpejada, um acorde arpejado, uma melodia que se apresenta. Jorge, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Você que tá ouvindo, você vai ouvir eu falar uma coisa polêmica aqui. Manda braba. Eu acho uma baboseira quando eu vejo em algum método ou algum professor falando de percussão, de bateria, né? Aí fala instrumentos de altura indefinida, né? E eu olho assim, poxa, mas aposto que você é a pessoa que fala, mas a pessoa que tem ouvido absoluto consegue ouvir, saber a nota de um ar-condicionado, de um ventilador, né? Então tudo tem uma nota, tudo, ainda mais a percussão que é afinável, né? Exatamente. Você pode... Existem os instrumentos de sons de altura indefinida. Existe. Se você pega um ganzá, por exemplo, né, você sim, claro. não tem uma nota definida ali. Você tem um timbre, né, mas você não tem uma altura definida. Mas instrumentos como conga, a família dos cowbells todos tem uma nota definida. Né? Os sinos têm altura definida. A família das marimbas nem se fala. Uhum. Tem alturas definidas. Os tímpanos têm altura definida. Os Até um pandeiro, pô. Até um pandeiro às vezes tem uma nota definida, dependendo da afinação. Né? Se ele tiver bem apertadinho, agudinho assim, você toca ali e ele pum, 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 ele dá uma nota. Então, realmente, tem dentro da percussão, que é a família assim, de instrumentos mais diversificada que existe, né? É a família da percussão. Você tem muitos instrumentos de altura definida. Né? E com esses instrumentos, se você está tocando esses instrumentos,
a interação com a melodia é fundamental, né? A interação com a linha melódica, seja cantada ou seja solada por algum instrumento, ela vai interagir, não tem jeito, ela vai interagir. Então é uma coisa que a gente tem que se ligar também. Jorgião, tem um ponto da sua trajetória aí. Tava aqui fazendo minha pesquisa prévia. E eu acho que é um negócio que eu nunca te perguntei, sabia? Eu olhei assim, caraca, eu nunca troquei essa ideia com o Jorge. A gente já conversou sobre várias viagens suas aí, né? Sobre várias coisas assim. Mas você foi o melhor cantor-intérprete de uma edição do Festival do Forró de Itaúnas, né? Uhum. Tradicional festival aí. Como é que foi essa experiência? Foi demais, cara. Inclusive eu tive agora esse ano, voltei lá, né, depois de ter ganhado esse prêmio em 2006, na quarta edição do Festival de Itaúnas. O festival estava ainda começando, estava na quarta edição e estivemos lá. E agora esse ano eu voltei lá, né, com Pedro Ferreira, um trio que ele formou comigo e com o Rodrigo Zoletti na sanfona, e fomos defender uma música do Clodo, que é o pai dele. E o festival, cara, tá lindo e maravilhoso, como sempre foi. Eu só tive lá essas 2 vezes, mas sempre em contato com a galera que os anos anteriores estiveram lá e sempre ouvindo as histórias muito legais do festival. É um festival um sucesso, esse festival. E é o maior festival de forró do Brasil. E se é o maior festival do Brasil, é o maior do mundo, né? Quem toca Quando eu tive forró, lá em 2006, quem toca forró tem diga, que ir. com certeza, quem gosta de forró, não precisa nem ser músico, não. Quem gosta de dançar o forró tem que ir nesse festival. É demais, é sensacional. São 8 dias de forró, pé de serra, pau dentro, sem parar. Tem a tal da padaria lá, meu amigo, que já na época já existia. Padaria não para. Porque o festival mesmo, ele acontece no Bar do Forró, né, que tá bonitão, tá grandão, fizeram uma reforma, tá lindo, um super palco, um lugar que recebe bem a plateia, fica ali confortável, acomodada, dá para dançar até o dia amanhecer. Se cansou, dá para você sentar também na arquibancada, você senta ali e fica assistindo o show. Demais, cara, demais. Um forró, um festival assim, nota 10. E quando eu tive lá em 2006, eu tive com o Quinteto Faiscada, que foi um quinteto, uma banda formada exclusivamente para participar do festival, formada pelo Léo Faiscada, que é um produtor aqui da cidade, produz uns forrós, produzia o Forró Faiscada, e na época ele chegou e falou: Jorge, tô a fim de montar uma banda para a gente participar lá do festival, queria levar você como cantor, tocando pandeiro. Eu, na época, estava trabalhando com Lorota Boa, que era uma banda que eu tinha, que a gente tocava toda quarta-feira no Calaf, no Bar do Calaf, ali no setor bancário sul. A gente fazia um forró, o Lorota Boa fazia um forró toda quarta-feira. Lorota Boa começou com eu, Cacai Nunes, Vavá Fione, Rafael Black, Pablo Fagundes e Dudu Maia. Eram 6 músicos. Só, Não tinha só sanfona. esses nomes aí, né? Só essa galerinha aí, esse pessoal aí, esses meliantes. Aí a gente não tinha sanfona, né? E aí por isso que a gente deu o nome de Lorota Boa, Forró Lorota Boa. O nosso slogan, inclusive, era esse: venha curtir um forró de mentira. Um forró sem sanfona, mas com muito swing e com muita alegria. E aí, bicho, ficamos 3 anos tocando toda quarta-feira lá no Bato Calaf. Com o passar do tempo, o Pablo Fagundes e o Dudu Maia foram seguir uma carreira solo, saíram do grupo e ficou eu, Cacai Nunes, Vavá Fione e Rafael Black. E durante muito tempo a gente tocou esse quarteto sem mais nada. Durante muito tempo a gente tocava, levava o forró e o forró bombava e a galera se amarrava. Que a gente também fazia umas releituras, né, dos forrós pé de serra, dos forrós tradicionais.
A gente tinha sempre uma pegada assim mais nervosinha, uma pegada mais beirava um pouco, flertava um pouco com rock and roll e começou a ser um sucesso esse forró, né? E aí o Léo Faiscada, atento que ele é, esperto que ele é, chegou lá, viu a galera tocando, falou: "Puxa, essa galera aí tá afiada". E aí convidou Cacai Nunes, eu, Charlin na zabumba, Michael Fuzue na sanfona e ele tocando triângulo. Formou o Quinteto Faiscada, fez a produção para a gente chegar lá no festival e arrebentamos lá no festival, cara. E aí você, em 2006, ganhou o melhor cantor-intérprete. Ganhei, cara. Ganhei Quando eu o vi, eu prêmio de ganhei. melhor intérprete. Quando eu vi e eu assisti todos os concorrentes e a gente tava programada a nossa primeira apresentação no festival, estava programado para a última noite da primeira fase, né? A primeira fase, porque são 8 dias de festival. O festival não é curto, não. São 8 dias de festival. E tem a galera que tá lá desde o primeiro dia, só vai embora depois que acaba. E tem gente que E fica eu sou lá um mais deles. tempo ainda. Tem gente que fica lá depois. Na segunda-feira ele tá lá na padaria tomando café. Ai, ai. Mas eu assisti tudo, né? Nessa que na primeira que a gente foi em 2006, assisti a galera toda. Falei: bicho, o nível tá alto. Tem uma galera que tá preparada aí. Mas a gente também tá. Vamos fazer bonito aqui e nós vamos ser forte concorrente. E não deu outra, né? Apresentamos, foi fantástica a nossa apresentação, fomos para a final, chegamos na final, botamos para quebrar também. Tanto é, cara, que a gente levou o prêmio. Eu levei o prêmio de melhor intérprete, Charlin, prêmio de melhor zabumbeiro, Michael Fuzue, o melhor sanfoneiro. E falaram pra gente lá, depois que tudo terminou, nós encontramos lá com algumas pessoas que estavam fazendo parte do jurado e nos informaram que a gente só não levou o prêmio de melhor música porque acharam ruim a gente levar o prêmio de melhor música também. Acharam melhor premiar outras pessoas, outros grupos de outros lugares, outros grupos, né? Porque a gente ia levar quase tudo. Mas levaram principalmente o nome de Brasília aí para um Não, cara, cenário Brasília é nacional forte, aí, né, né? velho? Não, Brasília, bicho, essa cidade aqui, se tem um talento, é pra música, viu? Onde Ainda Brasília mais música chega, de matriz nordestina, né? Que exatamente, ainda mais música de matriz a nordestina. gente tem uma formação populacional nordestina aí que não é Forte, brincadeira. que não é brincadeira, né? E a musicalidade aqui da galera é forte também. E eu acredito que seja muito por conta das instituições, né? Não é o céu de Brasília, não é o Lago Paranoá que deixa a gente musical, sensível à música. Eu acho que é o estudo, é a escola de música, é a escola de choro, são a movimentação musical, né, que a própria cidade produz e vai formando a galera, vai despertando o interesse musical nas pessoas, nos jovens, nas crianças e a galera vai se inteirando. É uma cidade que tem muitas referências, tem muita influência. É uma cidade que, por não ter uma tradição antiga, enraizada, ela está aberta, né? É uma cidade que está aberta para as influências diversas. Então, você pega o músico, o chorão, muitos chorões na sua infância, na sua adolescência, ouviam rock and roll, né? Ouviam metal, tem forrozeiro que ouvia choro, que ouvia MPB, que ouvia rock, que ouvia jazz. Então, assim, essa cultura musical ela é diversificada, ela fervilha na cidade e faz com que os músicos de Brasília, onde chega Chegando. forte. E a experiência foi incrível, né, velho? Só para deixar registrado que também a gente encontrou com Marinês, tivemos o privilégio de ouvir Marinês já. Isso foi em 2006, se eu não me engano, ela morreu em 2007.
ela estava bem doentinha, bem debilitada no dia que ela se apresentou lá nessa ocasião, no festival. Porque o festival, além das bandas que concorrem, tem sempre os nomes consagrados que se apresentam ao final da noite, né? Tanto no início quanto no final da noite. Eles sempre abrem a noite do festival com um show de algum artista consagrado e finalizam também com shows de outros artistas consagrados. E quando a gente se apresentou no dia da final, a gente terminou a nossa apresentação, a gente descendo assim o palco, indo para o camarim para deixar os instrumentos, né? Porque você tem que liberar o palco para os outros músicos que vão tocar. E a banda seguinte, que ia se apresentar depois da gente, era a banda da Marinês e sua gente. E então a gente encontrou com ela e com os músicos dela no camarim. E ela estava, cara, debilitada, doente, fraquinha. Ela, para subir o palco assim, o pessoal teve que levar ela, segurar ela nos braços assim, e eu olhava aquela senhora ali. Pô, eu imaginava assim, caramba, ela vai fazer um show, cara. Como é que ela vai fazer esse show? Aí chegou lá, subiu no palco. Meu amigo, quando essa mulher abre a boca e começa a cantar, foi assim, uma coisa, parecia que tinha descido nela um raio dos céus, assim, e feito aquela pessoa, aquele ser que estava debilitado num poder da música, numa deusa da música e da música nordestina, da voz ali. Bicho, aquela voz assim, ocupou o salão. Sério mesmo, Lucão, o baile parou. Os casais pararam e ficavam olhando assim, ó. Ninguém acreditava o que estava acontecendo, ninguém entendia aquela voz daquela mulher inundando aquele salão assim. Os casais paravam de dançar e ficavam olhando assim, o povo começava a chorar, né? Eu derramei lágrimas, bicho. Você fica comovido, você fica assim impressionado, e aí você acredita, né? Essas horas que você fala, a música realmente tem um negócio aí que é além do ser humano, sabe? Tem um negócio aí que, bicho... Inexplicável. Inexplicável, sabe? Ela realmente é um canal com coisas maiores. A música é incrível. Jorge, pra gente ir pros finalmente aqui, 2 perguntas, tá? Não se assusta, não. Tá bom. A primeira, uma de cada vez, né? A primeira é a seguinte. Vai com calma. Pra galera que tá chegando, pra galera que tá conseguindo conquistar seus primeiros espaços aí, suas primeiras conquistas mesmo, qual o recado você dá pra essa galera? Cara, acredite no seu esforço, acredite na sua vontade, na sua disciplina, mais do que no seu talento. Leve a sério os seus compromissos e estude. Estude, músico tem que estar sempre estudando, se atualizando, aprendendo coisa nova. Tem que estar sempre deixando em dia a sua técnica, né? Então, aquela coisa, né, que a gente falou no início. Você tem que ter um espaço, cara. Procure um espaço. Se você não tem um espaço onde você possa se sentir confortável com o seu instrumento, que você se sinta tranquilo em estudar seu instrumento, que você não vai estudar ali preocupado em estar atrapalhando o vizinho, preocupado em estar que alguém vai chegar, o fiscal da GFIS vai chegar e te multar. Então, isso é importante, né? Você procurar um espaço onde você possa praticar a sua música e levar a sério os compromissos, ter uma cabeça aberta, ter os ouvidos abertos, né? Não se fechar só naquilo que você gosta, não se fechar só naqueles estilos de música que você curte, né? Se abra também a ouvir coisas novas, coisas diferentes, e até mais, e até às vezes se abrir até para estilos que você não gosta muito.
É isso. Aí, a segunda pergunta, pra gente fechar. Jorge, se você fosse um instrumento, qual instrumento você seria? Essa pergunta é difícil, hein, cara? Caramba, Joguei na fogueira. essa pergunta é difícil, bicho. Eu penso assim, né, em puxar a sardinha pro meu lado, pra minha história, mas aí às vezes eu penso também nos instrumentos que eu gostaria de tocar e eu não toco, e que eu acho que são a alegria do povo. Olha, eu acho que eu seria um instrumento percussivo melódico. Não sei, mas um, uma marimba, um xilofone, não sei, cara. Porque eu também não me vejo muito assim, sabe? Quando você faz essa pergunta pra mim, assim, me vem à mente três instrumentos assim do coração, que são o pandeiro, o violão e a sanfona, né? Não, já dá um trio bom aí, ué. Você seria, não Uma seria um banda, instrumento, um você trio. seria um trio. Por que esses instrumentos eles falam alto quando você faz essa pergunta? Primeiro que o violão foi o primeiro instrumento que eu peguei na minha vida. E comecei a estudar e tirar um som e tocar, fiz aula de violão. A percussão sempre teve também ali, junto. Porque lá em casa, na casa dos meus pais, na casa do meu avô, os meus tios, sempre quando se encontravam e tinha festa, todo final de semana tinha encontro de família, sempre tinha uma batucada. Os instrumentos, a galera tinha os instrumentos. Né? Meus tios compravam os instrumentos, meu pai, meus tios, eles compravam os instrumentos. Então a gente tinha surdo, tamborim, tantã, ganzá, violão, tinha tudo, cara. E a gente, ninguém era músico profissional, mas a galera sempre fazia uma batucada nas festas. E a sanfona, cara, porque eu acho um instrumento incrível, eu acho lindo a sanfona, o som da sanfona, eu acho lindo. E sempre admirei o sanfoneiro, assim, como uma pessoa que é a alegria do povo. Então, assim, eu acho que É eu vou te isso. dever essa pergunta, essa resposta aí mais objetiva, porque eu acabei falando de três instrumentos, né? Não, tá certo. Jorjão, muito obrigado aí pela disposição, pela disponibilidade. Sempre é muito enriquecedor aí pra mim estar conversando com você aí. Espero que seja pra todo mundo que tá chegando aí ao final desse episódio Oh, eu que também. agradeço, Muito Lucão. obrigado aí, viu? Obrigado pelo convite. Você também é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito a sua pessoa, a sua musicalidade. Você, pô, desde o início lá quando você chegou lá na escola de música, já percebi em você um cara muito interessado, a fim de tocar, a fim de aprender. E tá aí, né? A primeira impressão realmente foi a que coincidiu e confirmou o que você viria a ser, né? Um ótimo percussionista, um músico aplicado, um músico empenhado. Tamo junto, cara. Para mim também é sempre bom conversar com você. Você é uma pessoa muito É isso. bacana. Ixi, vou dormir sorrindo depois dessa. Valeu demais. Valeu, Forte mestre. abraço. Tamo junto demais. Esse projeto é realizado com o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Coordenação e apresentação, assistente de produção, direção de pesquisa, assistente de pesquisa, identidade visual, edição de voz, música própria do podcast, trilha sonora original,
edição de música, assessoria de divulgação, assessoria de jornal e TV, consultoria de acessibilidade, intérprete de Libras, direção de fotografia, e edição de vídeo.